KKK Marim Patetamon. Ohio! Sejam bem-vindos ao Castmon, o podcast de Digimon que converte gostosos pro lado bom da força. Hoje vamos falar sobre o episódio 22 de Beat Break. Se eu tivesse que definir esse episódio em uma palavra, essa palavra seria esquisito. Porque se por um lado esse episódio, independente das nossas expectativas, tem muitas ideias e momentos interessantes, por outro lado, o interesse das ideias e momentos vem do jeito esquisito que eles decidiram contar elas. Tipo, não é estritamente ruim o jeito que fizeram as coisas acontecerem nesse episódio, mas eu sinto que algumas partes dele foram ignoradas a favor de outras partes do episódio que, sim, são muito boas. Porque é como a gente disse no Castmon passado, esse episódio ele tem um peso muito grande para carregar, tanto para ele quanto para os próximos episódios. E ele acabou não fazendo nem metade do que a gente pensou que ele faria, deixando o foco no personagem da Hotaru e a mais que antecipar a saída dela da Tactics. O que eu diria que é uma escolha acertada se o episódio tivesse contado e focado somente nisso. Cara, é uma frase que não é pra ser um trocadilho, mas foi realmente um divisor de águas. Não é pra ser, mas isso foi totalmente proposital, tá? Mas sim, é de verdade, é o que você tinha falado pra mim antes. Esse episódio, ou o pessoal adora ou o pessoal odeia ele. Parece que não tem meio termo. Sim, foi basicamente isso que eu vi na internet. O pessoal gostou muito assim, de um lado, o outro pessoal, não, isso que não foi legal, sabe? É estranho. Isso volta àquele assunto que a gente falou, né? Ter cuidado para diferenciar o quanto que você gostou de algo e o quanto que você considera bom ou ruim. É o que eu tinha dito mesmo. Esse episódio eu não acho ele ruim nem nada, longe disso, mas ele é realmente esquisito. Porque, tipo, por um lado, ele coloca, nossa, olha só que momento incrível, que vai acontecer isso aqui agora. Mas ele vai lá e, opa, não, deixa pra lá, vamos cortar pra outra cena pra falar de outra coisa. Mas aí acontece essa coisa super épica e, opa, mentira, não vai acontecer não, deixa pra outra hora, tá ligado? Tipo, é meio esquisito, tá ligado? Parece que quando ele quer fazer alguma coisa, ele acaba fazendo ela pela metade. Aí, tipo, fica meio que essa sensação de insatisfação que a gente tem. Duas coisas, na verdade, que eu falo que também que é importante, cara. Uma delas é saber que Beat Break não é perfeito, sabe? Tem que saber criticar também os altos e baixos, igual você disse, aquele Castmon e tudo. Porque eu acho que o pessoal que fala que todo episódio de Beat Break assim, é perfeito e tudo, não tem nenhuma falha. Não é por aí, né? E outra coisa também, cara, é importante, tipo assim, que Beat Break, né, a gente considera bom, certo? Ou muito bom, no caso. Eu não vi uma pessoa falando mal de Beat Break desde o episódio 4. Porque, tipo assim, acaba criando expectativas cada vez maiores, sabe? Aí quando ele começa a decepcionar, / desapontar, né? A queda acaba sendo maior, porque já tem expectativa alta. Aí por isso que é importante você não esperar, assim, que seja tudo perfeito. Nossa, aí quando tem um episódio mais ou menos, você acaba decepcionando um pouco, sabe? Por isso que é importante você considerar que pode ter momentos, assim, de falhas, né? Imperfeições e tudo. Eu vejo esse episódio bem facilmente ele tendo uma nota baixa, tá ligado? Que nem foi o episódio 17, por exemplo, que a esse ponto a gente não tem a nota do episódio 22 ainda pra saber como é que ele foi, mas eu não duvido que esteja lá embaixo. Porque, tipo, isso é uma coisa meio natural dos episódios do Makoto mesmo, tá ligado? Eles são episódios mais parados, mais focados em diálogo e personagem e tudo mais. Essa parte que te dá mais ânimo no episódio, eles acabam deixando de lado, o que faz ele isoladamente não ser um episódio que o pessoal vai ranquear como uma nota alta. Você precisa de vários episódios só pra ter o aproveitamento máximo desse episódio. Tipo, sem o episódio 17, esse episódio aqui não é nada. Tipo, a qualidade do episódio também ela é bem suspeita pra falar o mínimo. Tem uns momentos que são muito bem animados, mas aí tem outros que são só os personagens parados e eles ainda estão mal desenhados. É muito esquisito. Volta pra aquilo de novo, tá ligado? Esquisito é a palavra pra definir esse episódio. Igual a Honoka, igual o Marim Patetamon também. Ruim. Combina comigo, cara. Antes de entrar no episódio em si agora, a gente tem preâmbulos. Vários preâmbulos, na verdade. Porque aconteceu muita coisa nesse meio tempo que a gente ficou com uma semana de descanso de Beat Break. E eu gostaria de dedicar esse começo de vídeo pra falar sobre as novidades e, por que não, nossas esperanças pro futuro de Digimon. E as novidades não param. Então vamos lá. Do menos importante pro mais importante, o QR Code do Ludomon. Não é nada demais, por isso que ele tá aqui no topo mesmo, é só um adendo mesmo.
O QR Code dele ia pro site oficial de Digimon, eu pude confirmar isso, então eu não falei besteira no vídeo. E eles tiraram o QR Code só pra ser mais fácil de animar ele mesmo, não tem nada demais por trás disso. Um shameless plug. Shameless plug. 2. Um comentário sobre o presidente Wang no vídeo passado. Aquele velho safado do presidente é um tremendo de um hipócrita, viu? É um ótimo jeito de começar a frase. Não que seja algo inesperado, tipo, meu Deus, o vilão tem um erro de caráter. Nada disso. É algo que eu esqueci de apontar no vídeo passado mesmo, eu queria falar agora. Pô, porque você pensa, o cara tira o Clay dos 5 estrelas porque ele tá com esses papinhos de agenda do ministério, os caralho, que Digimon não pode ser leiloado ou colocado pra brigar. Mas, tipo, do ladinho dele tá lá o Genjo, que trabalha em laboratório fazendo experiência com todos os tipos de Digimon, como a gente sabe pelo EP3 e o diálogo que ele teve com o Kaito sobre o Marimbumon, tá ligado? Então, tipo, né, seu velho safado, vou te empurrar dessa cadeira pra tu começar a se olhar no espelho, viu? E 3, esse sim é importante pro roteiro do episódio, é um ponto que eu só percebi depois que a gente já tinha gravado tudo. A Hitomi, ela meio que foi inútil, na verdade. Desculpa, meu anjo, mas é verdade. Porque, vamos lá. No próprio episódio, a Arena diz pro Tomura agradecer a Hitomi, tá ligado? Então é só natural a gente dar crédito pra ela. Tipo, foi útil pra Glowing Dawn ter alguma notícia dele, mas no final das contas acabou não importando. Porque só achei o Kawarazaki no bar com a live do Coliseu mostrando que o Tomura tava lá, tá ligado? E a Kiropimon rastreia onde o Tomura tava por causa do link da live. Então a Hitomi não influencia em nada disso. Independente dela falar pra Glowing Dawn ou não, o pilantra vai lá pedir ajuda pra eles de qualquer jeito. Você parou pra notar isso, cara? Ficou engraçado. Essa cena eu acho que tem uma interpretação nova dela, tá ligado? A Arena tava querendo dar uma de santa casamenteira. Só falou da Hitomi porque achou fofo ela se importar com o Tomoro. 4. Outra coisa que eu acabei deixando de fora do vídeo porque eu tava com pressa, mas os títulos dos episódios da Arena e do Granite, eles se completam. O 16 e o 21, respectivamente. O lugar onde eu pertenço é aquele que está ao meu lado. Soa quase como um poema, sabe? E é um jeito muito bonito de comunicar esse sentimento mútuo deles que o Granite percebeu no episódio passado por causa da Arena. Filosófico, cara. 5. Indo para as notícias gerais, agora que a coisa fica legal. Entre vídeos no canal oficial sobre a produção da série revelando um design protótipo da Arena, um novo capítulo de Digimon Liberator, novas cartas do próximo booster do card game, uma arte muito foda do Armalizamon pro episódio 22, novos Digimons no Reference Book, incluindo o Apollomon Whisper, que pode ou não significar algo pro futuro de Beat Break, e uma Digicon chegando. Tem algo que se destaca nesse meio. Os 3 primeiros episódios de Beat Break foram disponibilizados com legenda em português no canal brasileiro oficial da Toei. E isso acabou movimentando um esforço da comunidade para que Digimon Beat Break ganhe dublagem. E aí, tipo, você falou que você queria dedicar um tempinho pra falar da dublagem também, então vamos lá. Cara, 2 coisas aqui que eu ia falar sobre a possibilidade de Beat Break ganhar, né, a dublagem brasileira e tudo. Porque teve esse caso aí, né? Teve aquele caso lá da conta oficial da Toei brasileira lá no Twix. Os brasileiros parece que eles não se enturmam assim, pra realmente mostrar que estão querendo algo, sabe? A Toei vê, só esse tipo de gente aqui, tá entendendo? É por isso que é muito importante, cara, é crucial o pessoal se enturmar e mostrar o quão interessado está no Digimon, tudo, ganhar dublagem, tudo. Porque pra ele ter interesse em fazer a dublagem, tem que ver o interesse nosso, sabe? É o famoso apoio material original. E eles estão fazendo um esforço muito bom com isso. Inclusive, se você for agora, se o vídeo ainda estiver disponível, no caso, você vai ver lá, os comentários é só isso, tá ligado? Queremos dublagem, a gente quer ver Beat Break dublado. E, nossa, tá muito legal o esforço da comunidade. Mesmo que isso acabe não dando em nada, só a intenção, tipo, já é algo muito legal de se ver acontecendo, tá ligado? É algo que eu não vejo acontecendo com Digimon há muito tempo, na verdade. Sim, mas é que tá, cara. Tem também. Aí recebe, sabe? Aí realmente ganha uma dublagem brasileira. Tem que ter também o interesse e os elogios na dublagem também, sabe? A valorização. Porque não adianta nada ganhar a dublagem, aí perceber que não teve tanto engajamento, se não teve tanto, né, número, tanto interesse assim. Ah, tá, não tem interesse nessa dublagem, então a gente não vai fazer mais. Tá entendendo? Tipo isso. Tem que realmente mostrar que está grato, sabe? Tá interessado e grato quando a dublagem ganhou.
Claro, desde que seja uma boa dublagem. Mas é difícil. A qualidade de dublagem dos animes atuais tipo, é muito melhor do que era antes, tá ligado? Eles estão adaptando a série de um jeito muito bom, tipo, a realmente ela ser passada pra gente, em vez de, tipo, só realmente traduzir o que tá sendo dito. Tem um trabalho de adaptação muito grande por trás da dublagem que o pessoal fala pouco. Tipo, independente, se sair dublagem de Beat Break, pode ter certeza que eu vou fazer a minha parte e falar o que eu acho sobre. Seja as partes boas, seja as partes ruins. Tenho algum vídeo na gaveta sobre isso em breve, então não vou falar muito. Vamos deixar isso aí de lado um pouco. Aquele fato que também teve aquela dublagem lá, né, do Dragon Ball Super, que também teve uma galera, meio que me inclui também, que não curtiu muito aquele excesso de memes, sabe? Era meme tudo que é frase, cara. Eu acho que eles pegaram um pouco pesados em questão dos memes, mas a dublagem foi boa, sabe? A atuação, a energia, a emoção, tudo. Ficou uma dublagem boa. Porém, cara, aquele excesso de memes às vezes tira um pouco, sabe? Assim, em momentos sérios e tudo, o contexto original, acaba tirando muita coisa e colocando algo que às vezes não, sabe? Às vezes acaba não se encaixando muito bem. Acho que isso daí é mais demanda do momento mesmo, porque é algo popular no momento pra dar engajamento, tá ligado? Então a dublagem acaba ficando meio datada por causa disso, porque os memes vão ficando datados. Cara, você lembra da dublagem de Desencanto? Que, tipo, os caras colocavam meme a cada frase e, tipo, era horroroso. Era muito ruim. Tipo, era engraçado na época pros canais do YouTube fazer compilação de clipe. Era engraçado, mas depois disso, não, tá ligado? Só fica datado mesmo. Fugindo um pouco aqui do assunto, não tanto assim, mas a dublagem em inglês de Beat Break já tá no arco, assim, das táticas, sabe? Mais 5 estrelas. E tem já os membros dos 5 estrelas já falando em inglês e tudo. E, cara, eu achei da hora. Legalzinho as vozes que escolheram tudo. A outra coisa que eu ia falar aqui, por exemplo, a dublagem em inglês, tem um momento que é engraçado também, que aquele episódio, acho que é o episódio 9, sabe? Que eles vê aquele monte dourado lá. Aí o Tomoro, na dublagem em inglês, ia falar assim, oh, it's a piece of shit, tá ligado? Ele ia falar, aí corta. Isso aí eu já acho engraçado, isso aí já é legalzinho. Já não é um excesso assim, de meme, sabe? Tipo, o momento é cômico mesmo, tá ligado? Ele foi adaptado de um jeito que ficasse engraçado pro pessoal em inglês, tá ligado? Não faria sentido traduzir do jeito que ficou do japonês ali, porque eles não têm essa cultura, tá ligado? Sim. Tipo, tem todo o contexto da piada de Dr. Slump por trás daquilo, e, tipo, não faz sentido na dublagem em inglês, então eles adaptaram de um jeito que ficaria legal. Boa. Continuando, fica meio off-top, mas né, vou continuar aí. Sim. Não, é um assunto grande, vamos mostrar interesse, pô. E 6. Agora é um segmento próprio meu, vou passar um pouquinho de vergonha. É o que eu já queria fazer há um tempinho, eu fiquei motivado com os episódios recentes, eu senti uma urgência de fazer essa coisa que eu já queria fazer há um tempo por causa de como a série tá andando e tudo mais. 99% das pessoas que estão me assistindo, tô até ficando um pouco nervoso com isso, não sabem disso. Eu curto desenhar como hobby. E aí, tipo, tem uma coisa que eu já tava querendo fazer há muito tempo, que é, tipo, minhas especulações pras evoluções do pessoal de Beat Break. Calma, nossa, que emoção, eu nunca fiz isso, cara. Nossa, você não tem noção de como meu coração tá batendo rápido aqui agora, mano. Calma, mano, calma. Segura aí. Pior que tá mesmo. E, tipo, isso aí é uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, eu acho que eu já comentei, não aqui no canal, mas com você, que eu queria fazer alguns vídeos de arte especulativa sobre Digimon, tá ligado? Porque eu gosto de desenhar, eu gosto de design e tudo mais. É uma das coisas que eu mais comento nos vídeos mesmo. E agora, com o passar da série, eu decidi fazer a minha especulação de como vai ser a evolução da Wolvermon pro nível perfeito. Por que a Wolvermon? Eu queria fazer o Armarizamon primeiro, mas com a série eu pensei que é mais fácil a Wolvermon ter nível perfeito primeiro, especulação minha. E, pelo visto, eu vou ter que correr mais rápido com isso, considerando que o próximo episódio mostra. Mas, com vocês, nível perfeito da Wolvermon por mim. Cacete, mano. Aí, ó, Wolvermon cansou de jobar e foi pra academia. Eu fico feliz com isso, cara. Ver seu progresso, seu entusiasmo e tudo. Isso sim é a evolução. A verdadeira evolução é essa, cara. No mesmo horário, na mesma praça, mas tá, brincadeira. Eu podia ter feito o desenho na horizontal, porque isso vai ser um porre pra colocar no vídeo na vertical? Podia, mas beleza. Começando com o nome do bicho, que eu ainda não tenho certeza, na verdade.
porque eu pensei em 2 nomes pra ele. O primeiro que eu acho que faria mais sentido é Megalithic-Mon. Por quê? Megalithic é o nome de um ancestral dos Mustelídeos, tá ligado? Da família que o Wolverine e o Texugo fazem parte, tá ligado? Que é a temática da Wolvermon. Ela tem um monte de golpe envolvendo os Mustelídeos e também a Pristimon. Ela é um panda vermelho, tá ligado? Que é um clado acima dos Mustelídeos. Então, tipo, são espécies próximas. Então eu queria ir atrás de um bicho que segue essa mesma vibe, mas aí eu pensei, pô, o Wolverine já é o maior Mustelídeo que existe, tá ligado? Então, que outro bicho que eu pego que seria legal pra isso? Aí eu fui atrás de um antepassado deles, tá ligado? É o famoso. Não tem um bicho atual que serve pra isso? Beleza, pega o antepassado dele que é sucesso. Dá uma ligada nele, comparado com um Texugo. É engraçado essa comparação, não sei por que eu olhando no Texugo da DG. Aí, beleza. Por que eu não tenho certeza do nome dele? Porque Megalithic-Mon é um nome muito ruim, tá ligado? Parece nome de salgadinho, tá ligado? Ah lá, o Megalitos. É um nome engraçado, tipo, combina por causa do nome do bicho e também por causa que, né, tem aquilo de até apocalíptico ou galáctico, tá ligado? Pra juntar com a temática de Estrela da Arena e tudo mais. Aí, tipo, é um nome muito ruim, cara, é um nome muito feio. Então, sei lá, um nome que seria só pra ser legal mesmo, Ratelmon, tá ligado? Que é outro Mustelídeo também. Por definição, Ratel é um Texugo também, pelo que eu me lembro. Seria um downgrade porque um Ratel é menor que um Wolverine, tá ligado? Mas se tem uma coisa que eu posso falar é que o bicho é corajoso. Aqui tem uma foto dele correndo atrás de um guepardo que pegou um filhote dele. E aqui tem outra foto dele fazendo propaganda pra Colgate. Então tem isso, eu não decidi o nome do bicho ainda. Tem um nome pra ser temático e outro nome pra ser legal mesmo. Megalithic-Mon / Ratelmon. Não, ficou muito foda. Você falou que teve um downgrade, não teve nada não. Você manteve a consistência da imponência do bicho aí. Ficou massa pra caramba, na verdade. É um downgrade em questão de espécie, tá ligado? Que, tipo, a lógica é o bicho ficar gigantesco, ficar monstrão, tá ligado? Aí eu vou lá e pego um bicho que é menor, aí é meio esquisito. Aí por isso que eu decidi dar essa margem aí, tá ligado? Tipo, ter um nome temático e ter um nome que seria só pra ser legal mesmo, não ter muito significado por trás. Então tá aí, tem isso desse design. Eu achei que na pose que ficou ali não mostrou muito bem o design, então eu fiz uns desenhos de referência com o Ratelmon de frente e de costas, porque tipo, a intenção minha era mostrar que esses braços mecânicos que a Wolvermon tem agora estão acoplados nas costas do bicho por uma placa de metal, tá ligado? Mas aí o bicho tá todo curvado na imagem, então não ia dar pra ver as placas nas costas. Então eu fiz essa segunda imagem aí que eu mandei. E sim, esse bicho é consideravelmente menos ameaçador de frente. Gente, desculpa, eu tentei fazer o meu melhor possível, cara. Esse bicho de frente não é legal. Cara, eu tô muito feliz, velho. Sério mesmo, ver assim, você com esse entusiasmo todo e essa evolução da arte que você tá tendo. Tanto é engraçado, cara. É muito poético, assim. Você tá fazendo coisa de evolução dos bichos e ao mesmo tempo assim, tem na evolução da arte. E você tá achando que eu faço as coisas pela metade? De vez em quando, mas dessa vez não. Tem até descrição dessa vez. Um Digimon feroz resultado de um experimento deturpado conduzido por um certo grupo que emprega e abusa de Digimons mecânicos. Suas origens estão ligadas à criação de um soro estimulante feito a partir de um veneno anteriormente associado à preparação de armas bacteriológicas. As cobaias desse experimento foram Digimon ciborgues injetados com esse soro, sendo forçados a combates até a morte. O Digimon que se saiu vitorioso teve seu Digicode forçadamente alterado pelo estímulo ambiental e biológico, acordando um gene primordial e separando suas partes mecânicas de seu corpo. Tal seleção simulada o fez a criatura perfeita para o combate. Sua força é suficiente para quebrar a mandíbula de um monocromon somente com suas mãos. Seu pelo se tornou afiado e resistente a altas temperaturas. Sua mordida é capaz de até mesmo triturar Chrome de Gizoide. Não é um Digimon maligno per si, sua mente se tornou uma tela em branco que seguirá cegamente aquele que reconhece como mestre. Seus ataques são o paroxisme. Ao se injetar com mais soro estimulante, suas capacidades físicas são drasticamente aumentadas, além de induzir um estado repentino e agudo de emoção. E seu Hysteric Pummel, onde usa suas próteses estendíveis equipadas com IA própria para subjugar seu oponente em combate corpo a corpo, também podendo ser usados como manoplas capazes de lançar projéteis de fogo e eletricidade. Isso provavelmente foi uma das coisas mais profissional que você já falou, assim, durante a call, sabe? Caramba! Sério mesmo.
Aí está, e daí tem a implicação direta desse Digimon. A ideia é que ele foi criado pelo time Crack com o veneno do Bacusmon, tá ligado? Que eles fizeram experiência antes com armas bacteriológicas com o veneno do Bacusmon, tá ligado? E aí eles pensaram, por que não usar esse veneno pra fazer esteroide? E é isso, tipo, o bicho ficou tão maromba que até cresceu o braço nele. Bravo. E sim, o busto dela é gigantesco. Maromba, pô, tem que ser largo mesmo. Tá certo, Veja pelo lado bom, pô, agora as calças servem nela. Tá meio apertado, na verdade, ali, mas beleza. Literalmente perfeito. Caca no mesmo horário, na mesma praça. Mais algum comentário sobre? Eu agradeço muito o Castmon, agradeço muito o BitBreak por isso aqui. Sério mesmo. Pô, legal, cara, legal. Pior que eu achei que nem ficou tão bom assim, mas beleza. É sério mesmo. O BitBreak tá te empurrando tanto ver você ficar de uma forma sendo mais feliz, sabe? Apresentando seus trabalhos, entusiasmo e tudo. Porque o reboot, né, eu lembro que era só você indo nas mensagens dele, discutindo de pouco em pouco. Ghost Game, né, pelo menos o povo tava mais unido, vamos dizer assim. Mas BitBreak, dá pra ver a diferença, assim, de seu entusiasmo e tudo. E eu estou feliz por isso. Eu estou feliz em geral assim, pelo projeto Castmon que se tornou, né? Porque antes era só uns vídeos gravados e agora é algo diferente. Pô, obrigado, cara. Depois desse começo de vídeo longuíssimo, eu acho que eu vou tentar até botar um timestamp no vídeo. Se não tiver ainda um timestamp quando esse vídeo lançar, me lembrem nos comentários, tá? O episódio, ele abre com a Glowing Dawn se recuperando da batalha no Coliseu. Um tempinho já se passou, já que eles acharam uma casa abandonada convenientemente posicionada para eles ficarem enquanto o Granite se recupera. Meu tipo favorito de casa abandonada, só para constar. E enquanto eles conversam, a Hotaru consegue se infiltrar na casa com o objetivo de capar o Granite, com aquela cena muito necessária pro plot, entendeu? Das pernas dela, aquele close foi muito necessário para mostrar que ela tá no lugar. Cara, é algo muito consistente, diferente essas pernas aí da Hotaru. Só que o pessoal não percebeu isso até agora, que é importante isso. É simbolismo, mano, é simbolismo. Beleza, eles sabem o que estão fazendo, cara. Caramba, episódio passado eu fiquei meio em dúvida se o Seraph tinha mandado a Hotaru capar o Raito mesmo, mas com isso eu tenho certeza que essa era a implicação agora. E, aliás, ponto pertinente, será que a esse ponto da série o Seraph acha que o Raito morreu? Porque, tipo, se ele soubesse que a Hotaru falhou, eu acho que ela estaria com a cara mais amassada do que o normal. E ele não seria burro o suficiente pra mandar ela fazer o mesmo com o Granite, sendo que ela não fez antes. Por outro lado, fica engraçado também o Raito ali pertinho do Seraph no final do episódio, e ele não notou o Raito ali, tá ligado? O cara tava tão puto, mas tão puto com o Granite, que ele até perdeu a visão panorâmica dele. E, dito isso, temos um flashback bem breve mostrando por que a Hotaru tá ali e explicando qual o plano do Clay e do Seraph agora que o Clay não é mais um 5 estrelas e tem uma recompensa. Cara, isso faz eu pensar de novo sobre a abertura, que ela já tá datada. Porque na abertura você vê uma pessoa girando que não é mais uma pessoa girando. Então é uma ex-pessoa girando. Se essa abertura ela não está atualizada, você pergunta, que uma ex-pessoa girando está aparecendo na abertura sendo uma pessoa girando. As que as recorrentes ficam cada vez melhores. E agora, o objetivo atual do Clay é se esconder numa ilha isolada enquanto o Seraph reúne forças da organização para eliminar o presidente Wang. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, mas o Seraph ainda tem assuntos inacabados com a Glowing Dawn e com o time 7 que requerem prioridade, de acordo com ele, mandando a Hotaru acabar com o Granite enquanto ele fica responsável por lidar com o Kyo de uma vez por todas. Sabe de nada, inocente. Ah, rapaz, com certeza essa ideia do Seraph aí não vai ter repercussão negativa. Imagina, vai estar tudo certo, Seraph, vai estar tudo de acordo com o seu plano. Cara, essa parte da ilha, eu nem acreditei na hora que eu vi. É impossível ser referência a notícias atuais, tá ligado? Mas, tipo, isso aí é meio que notícia velha, tá ligado? Então eu acho que sim, pode ter um tipo de inspiração aí, mano. Cara, isso é um ponto que você falou, realmente que não é assim. Pra muitas pessoas é coisa assim atualizada, né? Atualidade, mas não, já faz tempo já, cara. Então, né, só continua que acho que tá ficando meio off-topic, mas enfim, aí. Uma curiosidade aí depois do que aconteceu no episódio, que eu fui verificar aí realmente onde ele tá indo. Voltando pro presente.
a Hotaru decide acabar com o Granite usando o método do travesseiro de água. E, cara, eu também queria que a Hotaru me afogasse enquanto eu durmo. Não, pera. Assim que o Granite começa a perder o ar, isso faz ela acordar pro que realmente estava acontecendo ali, e ela manda o Shakumon parar com aquilo. E o Makoto encontra ela nesse momento de humanidade dela e pergunta pra ela o que ela faz ali. Mas infelizmente eles não vão ter um tempo sozinhos por enquanto, porque o Seraph chega na porta da casa atrás do Kyo. Meu Deus, como é fácil de rastrear pessoas nessa série, cara. Depois o Seraph dá um esporro na Hotaru, ele manda o Gigasmon atacar, e o Kyo responde isso evoluindo o Kugarmon pro Murasame, finalmente com a cena de evolução dele completa. Muito maneiro, tá? Agora sim é uma cena de evolução digna de nível perfeito. É legal pra ter uma ideia de como vai ser quando o resto da Glowing Dawn alcançar esse nível também. Enquanto eu não ouvir um Chouchinka... Pior que isso é um ponto pertinente. Eu falei zoando, mas realmente acho que a pessoa não percebeu muito essa questão. Assim, não é obrigatório, mas é um pouco estranho, sabe? Tanto o Kyo quanto o Kugarmon, eles falam Shinka, tá ligado? Eles não usam Shoshinka. O Asdarmon mesmo, acho que não teve, não. Verdade, pô, Ranfomon Shinka. É verdade, eles estão ignorando esse termo completamente. Não que seja algo obrigatório, porque, tipo, uma Shoshinka ainda é uma Shinka, no final das contas, tá ligado? Então, tá valendo. Um breve confronto entre o Murasame e o Gigasmon acontece, mas mal deu tempo deles lutarem porque vemos uma figura sorrindo. Eu falo figura porque eu não tenho certeza do gênero. Pra mim parece garota, mas tem um pessoal que discorda. Soltando um jato de água em direção ao Murasame, que desvia e acaba acertando o Gigasmon, que consegue bloquear com sucesso. Até que um bom feito pra ele, considerando o histórico de batalha dele. Aí, o responsável por esse ataque anuncia sua presença. Honoka, a Abissal. Por ordens do presidente Wang, a recompensa da Tactics e de Clay Arslans são suas presas agora. E duas coisas legais nessa cena. O Seraph reconhece a Honoka como um membro dos 5 Estrelas. Era um ponto de discussão se o Seraph sabia ou não quem eram os 5 Estrelas pessoalmente, ou se os negócios dele eram só com o Clay mesmo. Mas o Clay, ele não parece ser a pessoa mais reservada do mundo para manter isso como segredo, e o Seraph podia ter feito a mesma dedução que o Kyo faz nessa cena. O que nos leva para o segundo ponto interessante dessa cena. O Kyo não reconhece a Honoka como um membro dos 5 Estrelas, mas ele consegue saber que isso é verdade pelo cristal azul que ela carrega, já que a cena escolhe focar nele quando o Kyo diz isso. Muito legal, tá? Estavam precisando pelo menos reconhecer a existência desses cristais aí. Mas eu gosto mais da outra implicação dessa cena. Com esse diálogo do Kyo, a gente pode afirmar que a Honoka é o membro mais recente dos 5 Estrelas. Porque a gente consegue fazer meio que um quebra-cabeça de continuidade com as informações que a série deu. Resumindo, o Kyo era um 5 Estrelas ao mesmo tempo que o Kaito e o Clay. Quando ele saiu, o Genji entrou no lugar dele, e como o Kyo não reconhece a Honoka, ela só pode ter feito parte do grupo depois dos negócios dele com os 5 Estrelas terem acabado. Sendo 100% honesto, não tem nada da Rose ainda, tá esquisito mesmo, mas eu acho que é aceitável assumir que ela trabalhou ao mesmo tempo que o Clay, e esse não é nem o ponto onde eu quero chegar. Porque, pensa só, se são os 5 Estrelas, é pra ter 5 pessoas, e se a Honoka não era parte do grupo quando o Kyo tava no grupo, quem que tava ocupando a posição dos 5 Estrelas de água, mano? Quem que tava? Tem outro aí 5 estrelas perambulando pelo mundo aí, mano. As teorias que a gente falava sobre isso antes. Tipo, não é nem teoria, tá ligado? É implicação, sabe? No caso da teoria, eu falo assim, quem poderia ser, né? A teoria, no caso, que os povos estão fazendo, poderia ser ou um Asuka jovem também, ou então a Maki. Imagina só, tá ligado? O Asuka chegando ali de boa, tá ligado? O mais normal do grupo, tá ligado? Ei, gente, tudo bem? Olha, esse aqui, eu sou um membro novo, tá ligado? Eu sou 5 Estrelas de água, eu gosto de surfar, e esse aqui é o meu Divermon. Aí você imagina a reação de todo mundo chegando com um Divermon. O que esse vídeo vai fazer? Jogar cartinha? Aí tipo, não, pô, você não entendeu. É que quando o Divermon, ele se suspender, tá ligado? Ele vai virar um Neptunemon sem pagar o custo de evolução. Ah, não, pera. Não, mas agora é sério. Um dos argumentos disso é que o Epulso do Asuka é azul, sabe? É sério. De novo isso, cara. Agora que os caras finalmente perceberam a cor do Epulso do Asuka, eles vão falar que ele é de água. Se lascar. Mas e o da Maki, que a gente tava falando aqui? Ela usou um vestido azul, ela ficou num bar lá, oferecendo uns drinks lá, umas bebidas. Rapaz, o pessoal tá se afogando nas próprias teorias, mano. Mas é engraçado, tipo, eu gosto bastante da implicação de que ainda tem um membro dos 5 Estrelas por aí, tá ligado?
Ou sei lá também, vai capar um maluco que nem estão querendo fazer com o Clay agora. Aí beleza, fora as implicações dessa cena, a gente tem as primeiras impressões dos personagens com a Honoka e vice-versa. E eu acho engraçado a Honoka falando que o Kyo é sem graça. Tipo, ela representa a opinião dos fãs da série antes dela estrear, tá ligado? Eu incluso. A Honoka ali pro Kyo. Bah, eu não sei o que o Kaito vê em você. Por que ele ia preferir você quando ele tem 1,65m desse meu corpinho liso? Aí o Seraph, depois de ouvir essa atrocidade, manda o Gigasmon abrir uma fenda pro Miho World pra escapar dessa situação constrangedora. Como ele é um bom companheiro, ele leva o Kyo junto também. Enquanto ele faz o que ele sabe fazer de melhor. Mandar os subordinados dele fazendo o trabalho sujo pra ele. Tá que, né, o cara manda a Hotaru servir como escudo e atrasar o inimigo quanto puder. Logo depois ele meteu um Peace-Out pro Miho World e o Gigasmon faz o Garou Slide. Eu percebi Não, o PNG é um puta PNG assim descendo, tá ligado? É muito engraçado. Não, você percebeu isso também. Só não esperava que você fosse comentar sobre isso. Não, cara, eu vou perceber ao vivo. Eu vou perceber ao vivo aquilo, mano. Aí, depois do Gigasmon ter dado o PNG slide dele, a gente recebe os confrontos do episódio. Notavelmente, o pessoal que ficou no mundo real pra tentar fazer algo contra a Honoka. E, inicialmente, outra luta do Seraph contra o Kyo, que a gente só vai voltar pra ela lá no final do episódio. Mas ela começa aqui com, provavelmente, um dos momentos mais patéticos da série até agora. Porra, finalmente um confronto direto entre os dois, sem ninguém entrando no meio ou possibilidade de dano colateral. O Seraph tá determinado em acabar com o Kyo e não vai se segurar. E o Gigasmon, que esse tempo todo tá aparecendo mudo, finalmente usa um golpe nomeado. Pô, Hurricane Bomber, puta golpe marcante dele. E o Murasame só dá uma paulada nele e manda o cara voando para longe como se fosse uma mosca, tá ligado? E brochei. É bem triste essa cena, na verdade. Pelo menos algumas partes foram muito bem animadas, né? Algumas partes foram bem animadas, é uma descrição boa desse episódio. Aí beleza, enquanto essa briga tá rolando, a Hotaru já evolui o Shakomon pro Tailomon, indo enfrentar o Marinquimeramon de frente. E a Gloindown decide que é uma boa ideia deixar o Makoto enfrentar ele junto da Hotaru. Aí, maninho, esse episódio é seu, né? Vai fundo, garoto, tu consegue. Eu até falaria que é meio besta eles deixarem o Makoto sozinho, mas quando eu paro pra analisar a situação, é realmente a única opção que eles têm. Porque com o Kyo fora de cena, a Arena, o Tomoro e o Granite, todos ferrados por causa dos 2 episódios passados, o Granite, inclusive, acabou de quase morrer afogado e o Ludomon ainda tá sem armadura, só pra constar. Tá tudo nas mãos mesmo, é do Makoto, cara. É contigo, só tem você, mano. Aí nisso ele evolui a Kiropimon, que usa um Providência Scan pra analisar os pontos fracos do Marinquimeramon, que ela procede em acertar esses pontos fracos usando um Shadow Arts pra fazer um pouco de nada com porra nenhuma no Marinquimeramon. Rapaz, não adianta saber dos pontos fracos dele se você não tem força suficiente pra machucar ele. Honoka, isso faz cócegas! O Marinquimera só dá um chega pra lá na Nightcropmon ao mesmo tempo que impede um dos ataques do Tailomon, prendendo o Tailomon com a garra dele. E ele lá, Rio, Honoka, olha o tamanho do peixe que eu peguei. E eu gosto muito do jeito que eles usam as partes do corpo do Marinquimeramon nesse episódio. É muito legal ver a individualidade de cada parte dele e o quão criativos eles podem ser com elas. Começando pelo golpe dele, o Aqua Viper. A animação do golpe é feita pelo mesmo cara que faz aquelas partículas de energia na cena do Tomoro correndo na abertura, passando vergonha porque eu não lembro o nome do animador. A gente fica zoando o Marinquimeramon com a voz do Pateta, mas tem uma surpresa legal, na verdade, que é a voz dele. Ele tem voz de mulher. Foi uma surpresa pra mim até. Cara, isso é uma coisa que eu percebi isso, e na hora eu entendi, talvez ia ficar combinar um pouco, mas assim com a Honoka e tudo. Eu não tava esperando, eu até levei um susto no episódio, na verdade, ouvindo a voz dele, porque eu tava pensando que ele teria uma voz pesada que nem foi com o Flaremon e o Proganomon, por exemplo, tá ligado? E pelo que eu pesquisei aqui, é realmente feito por uma mulher. Ele é dublado pela Takako Honda. Ela já fez coisa em Gurren Lagann e Pokémon. Como o papel de destaque, tem alguns na verdade. Tem aqui o It's Cyberpunk, a Anko de Naruto e mais notavelmente a Ozaki Toko do Nasoverso. Então, assim, é uma dubladora legal. Não lembro se ela já tinha coisa em Digimon. Eu acho que não, mas eu lembro de ter visto alguma coisa, não sei.
Só que é interessante que você reparou. Cada parte assim, tendo sua estratégia, usando uma forma do corpo de um jeito e outro. Interessante essa pegada aí que você falou, cara. É o que eu esperava dele mesmo. E aí, voltando pra luta, a Night Kiropimon joga o bumerangue dela pra impedir a Tylomon de ir, de arrasta pra cima, basicamente. E eu demorei um pouco pra entender essa cena, eu tive que dar replay algumas vezes. A Night Kiropimon consegue impedir o ataque dele, mas o bumerangue, ele quebra no processo. Metal pra caralho isso aí, mano. A Tylomon fica irritada com essa ação da Night Kiropimon, porque ela compartilha essa mesma mentalidade da Hotaru de não depender de ninguém, que fica ainda mais claro nesse episódio isso. E o Makoto tenta convencer a Hotaru a trabalhar em equipe, mas ela responde do mesmo jeito que o Digimon dela. Porque, né, ela tem um plano infalível, assim, que é fofo, valeu a tentativa, mas acaba sendo só engraçado mesmo. Que, né, tipo, a mulher derruba uma casa em cima do Marin Kimeramon. Tipo, que cena foda, cara. Puta que pariu, que ideia legal pra colocar no episódio. Eu entendo completamente a empolgação da Hotaru. Foi bem jogado, foi legal. Mas não tem um mundo onde isso funcionaria. Eu achei bem estranho, engraçado também, cara. É uma cena legal, tá ligado? É uma cena da hora. É um jeito legal de lutar contra o Digimon usando o cenário, tá ligado? Literalmente nesse caso, jogando o cenário em cima dele. É engraçadíssimo pra mim. Isso me lembrou, cara, aquilo que a gente vai falar no Dragon Ball Super, quando o universo 7 eles estão lutando contra o topo no modo Hakaishin, sabe? Eu não lembro exatamente quem é que tenta, quem faz uma armadilha pra ele. Aí cai tipo um monte das pedras lá que é feito lá, a arena, mas até a Kale destruiu aquela coisa lá. E o Beerus, de longe, achando que aquilo fez algum efeito no topo, que tava em modo destruição e tudo. Eles tipo achando que aquilo acaba fazendo alguma coisa, sabe? Tipo isso. Foi fofo, valeu a tentativa. Mas né, de novo, não tem um mundo que isso funcione, principalmente num mundo onde a gente viu um nível criança aguentando uma avalanche e um míssil. Aí, depois de uma cena desnecessariamente bem animada da Honoka, que né, é a cena do Lebubs, pode falar? É falar aqui? É falar? Pode falar, manda. Eu falei, cara, eu avisei que alguém na staff dos animadores ia fazer algo desse tipo assim, por causa daquela teoria que tava rolando na época que ela foi introduzida com aquela arte e tudo. Eu sabia que alguém ia fazer uma sacanagem isso aí. Sabia, cara, eu falei. Aí, né, tem essa cena aí da Honoka zoando a estratégia da Hotaru um pouco, e depois da cena bem animada, desnecessariamente bem animada, na verdade, da Honoka, ela percebe que os oponentes dela estão bem abaixo da liga dela, então ela nem precisa gastar o repulse com um golpe nomeado dos caralho. Toma aí, um arremesso e um cascudo e os dois oponentes já estão fora de comissão. Acho que a síndrome do Jobber é contagiosa, viu? Tudo culpa da Arena não ter vacinado a Wolvermon, cara. Eu ia falar, cara, que eu gostei muito, assim, da Honoka, sabe? A atuação e tudo. Eu acho, assim, fofa, sabe? Ela falando aquele jeitinho e tudo. Mas, ao mesmo tempo, a primeira vez que eu ouvi ela nesse episódio, isso aí tá um pouco diferente a voz dela aqui, cara. Se eu comparar assim, com a voz que ela fez lá no episódio 13 e tudo. Tive essa leve sensação. Eu acho que esse estranhamento aí, cara, ele veio porque a gente não ouviu muito a Honoka, porque é a mesma dubladora, tá ligado? É a Arie Kugimiya fazendo a voz normal dela. É a voz que ela faz pra Kagura de Gintama, por exemplo. É o tipo de voz que eles chamam ela pra fazer. Então não estranhei mesmo porque eu já conheço ela, sabe? Tipo, eu ouvindo ela é basicamente o puro suco da dubladora, tá ligado? Então tem isso, o estranhamento só deve ter vindo porque a gente não ouviu muito ela, mas pra mim tá normal, pra mim era ela e é isso. E beleza, com o episódio destruindo as minhas esperanças, legal com isso. Cara, a Night Kiropimon conseguindo desviar do primeiro golpe do Marin Kimeramon me deu esperança. Mas mal dá um segundo e ela é amassada, cara. Que tristeza, mano. A minha garota não consegue ter uma vitória decente na série. E, pelo visto, minhas esperanças não foram as únicas destruídas, porque a Hotaru parece bem afetada com essa surra que ela levou também. Ficou tão em choque que até fez ela ter um flashback. E, falando dele, muitas coisas legais aqui, na verdade. Esse flashback, ele respondeu todas as dúvidas que a gente tinha sobre a Hotaru. Desde o motivo direto para ela agir do jeito que ela age, até o nascimento do Shakomon, onde desde criança a Hotaru ela se sentia pressionada a não ser um fardo para a família dela.
E ela acabou desenvolvendo essa necessidade de se provar para os outros, de que mesmo com a situação financeira da família dela, ela ainda poderia se tornar alguém independente e importante por conta própria, como um jeito de provar para os outros que ela é capaz de fazer isso, fazer eles calarem a boca. E o episódio mostra o quão prejudicial isso foi para a saúde dela, a ponto disso ter sido gatilho pro Shakkomon nascer. A emoção dela para isso foi forte o suficiente para perturbar o fluxo de Epulse e dar origem a um ser vivo. E duas coisas nessa cena. Callback pro episódio 17, ela realmente era uma pesquisadora e tudo que aquilo que a mãe da Hotaru falou sobre o que a Hotaru fazia era verdade, não só a historinha dela, mas ela realmente fez o que a gente falou de usar um sonho dela para dar crédito na mentira. Então, assim, é um detalhe muito legal que dava pra notar do personagem dela lá no episódio 17 mesmo, e foi confirmado aqui. E 2, dá um motivo muito bom pra ela ter entrado na Tactics e não ter abandonado o Shakkomon, que a esse ponto, sim, tecnicamente foi o culpado da vida dela ter virado de cabeça pra baixo. O nascimento dele quebra todos os equipamentos do laboratório, incluindo uma máquina de ressonância magnética, que o custo dela tá na casa dos milhões. Eu pensei nisso na hora e a Hotaru realmente fala. Quem tá pagando por isso é a Fundação Clay, dando um peso ainda maior pro episódio 17, onde já dava pra perceber que ela tava presa nessa situação desoladora. E ela quer assumir essa posição de poder e independência porque ela quer se sentir no controle de pelo menos algo na vida dela. Porque desde que ela entrou na Tactics, ela ficou à mercê de todo esse caos. Ela teve que corroborar com todas as atrocidades que a gente tá vendo nos últimos episódios, ao mesmo tempo que queria afastar a família dela disso tudo, sem perceber que ela não conseguia nem cuidar de si mesma nessas circunstâncias. Galera, é o seguinte, eu gosto muito da Hotaru, mas alguém mais aí acha estranho ela ter assim, mais backstory do que a Reina, o Raito e o Makoto? Tipo, compara, sabe? Compara assim, as histórias, cada um. A Hotaru tem muitas mais histórias do que esses três, se for pra pensar. Putz, pior que é verdade isso. Eu gostaria de falar outro ponto sobre isso no final do episódio, mas agora pra pensar, realmente, cara, a Hotaru teve bastante foco nesse arco, no quesito da história dela. É realmente o tipo de coisa que eles querem contar pro personagem. Eu sinto que ela, mais do que ninguém, argumentalmente o Granite, sei lá, fora o Granite, eu sinto que ela é a personagem da Tactics que precisa de uma ênfase maior na história dela pra fazer sentido o que ela faz, tá ligado? Porque, tipo, você pensa, pô, ela tem família, tem irmãos, tem um emprego nessa loja aí, tá ligado? Por que ela ainda escolheu ir pra Tactics? É porque é engraçado, assim, a Hotaru, né, com 2 episódios, assim, ela teve mais história do que a Reina teve com 2 arcos, sabe? Gente, mas é realmente algo a se pensar mesmo, isso da Hotaru ter mais história que esses personagens aí. Pra você ver o quanto eles realmente colocaram um esforço pra contar a história desse personagem de um jeito decente, tá ligado? De um jeito que a gente consiga se comover e ser convencido pelos motivos deles. Sim, sim. E com o fim do flashback, mas ainda no monólogo da Hotaru, ela termina dizendo da maneira mais clara o porquê ela odeia a atitude do Makoto e o papel dele como membro de um grupo, porque ele é basicamente uma antítese dos valores da Hotaru. Ela vê nele o que ela mais teme se tornar, ela vê essa versão que ela julga ser mais fraca dela mesma no Makoto, e não consegue ver nada além de frustração. Ela não suporta ter deixado alguém assim proteger a família dela porque ela não foi capaz. Ou dela ter precisado da ajuda dele no episódio 17 para salvar o Shakkomon num momento de fraqueza dela. Eu consigo ver isso sendo algo parecido com o que o Tomoro falou pro Gekomon no episódio 12, do Gekomon fazer o Tomoro se lembrar dos piores momentos da vida dele. E ela não consegue conceber a ideia de que essa criança que nasceu com tudo na palma da mão dele e desistiu disso pode ser melhor que ela em alguma coisa. Pode ser melhor que ela que não parou de sofrer pra chegar onde ela tá. Como essa criança mimada pode ser feliz enquanto eu sou obrigada a afundar cada vez mais na minha própria vida. Isso não devia ser possível. Eu tenho todos os motivos do mundo pra acreditar que eu sou melhor e mais forte que você. Mas esse ideal nesse momento parece ter falhado com ela. E, diante dessa quebra de realidade, a Hotaru fica paralisada enquanto a Honoka faz questão de reforçar o quão patético e fraco eles são, mandando o Marin Kimeramon acabar com o serviço de uma vez.
Mas a Hotaru ainda tem um aliado restando. Alguém ainda está do lado dela. O Makoto faz um salto olímpico agarrando a Hotaru. Devia ter sido eu. E os dois rolam floresta abaixo com a Hotaru ficando por cima do Makoto. Devia ter sido eu. Pô, cara, aí não. Olha o gap da idade entre esses dois. Sabe que tem que lembrar? Devia ter sido eu. Devia ter sido eu. Olha, reclama com os animadores, com a Steph aí. Ah, foi de propósito um animador feliz, foi, né? Foi de propósito, pra me deixar com inveja. Você não entendeu, pô. Essa cena é muito necessária porque ela mostra o quão oprimidas são as mazelas do... Corta, poderia ter cortado tudo já disso aí, corta. Brincadeiras à parte, essa cena é realmente muito importante pro episódio mesmo. Porque é a cena que o Makoto faz a Hotaru essencialmente acordar pra realidade e conseguindo passar por essa casca mais grossa que a Hotaru tem, fazendo ela, nesse momento de desespero, admitir que essa raiva que ela sente do Makoto também vem por inveja, porque ela gostaria de ter pessoas pra ajudarem ela como o Makoto tem, já que ela não encontrou ninguém que pudesse confortar ela desse jeito, nem mesmo na Tactics ela conseguiu encontrar ajuda de verdade, e por isso ela desiste de lutar quando ela sente que ela falhou, porque ela sente que nada mais parece valer a pena pra ela depois desse tempo todo fingindo estar no controle da situação, quando na realidade ela era uma prisioneira da vontade dos outros. Cara, você reparou que, por exemplo, assim, quando ela tava com essa casca, sabe, dura pra proteger ela, ela não enxergava? Aí você entende, por exemplo, assim, usar a analogia com o Seakomon, sabe? Ela tá entre as cascas dela, mas ela não tá se abrindo para enxergar outras perspectivas. Uma pessoa que vive se protegendo demais, se isolando demais, acaba não enxergando outros caminhos que ela pode escolher. Tem um paralelo com o Tailomon também. A gente reclamou de ser uma evolução meio genérica pro Shakomon, tá ligado? Ser só um peixe. Mas isso combina com ela e também até com a frase que ela diz pro Shakomon evoluir, que é caça todos eles. Porque, tipo, ela tá colocando essa máscara de um predador, tá ligado? Essa fachada assustadora e imponente no Digimon dela, assim como ela faz com ela também, pra conseguir criar essa casca mais grossa, tá ligado? Fingir que ela, assim, é alguém capaz e no controle da situação, sabe? Ela coloca essa máscara de predador pra realmente dar essa sensação de perdição que ela tem nas pessoas que ela tá indo contra. E, tipo, sim, isso é um aspecto muito legal das evoluções dos Digimons nessa série. Elas realmente são reflexos do que os domadores, os donos dos Digimons estão sentindo no momento. E o Makoto, desde quando ele conheceu a Hotaru mais de perto, ele sente que ele precisa ser essa pessoa para Hotaru, essa mão para ajudar ela. Dois aspectos que terminam de amarrar as temáticas do episódio 17 com a empatia do Makoto e a mentalidade da Hotaru, e até exaltando um ponto bem pertinente do episódio 17 que eu infelizmente deixei de fora da discussão daquele vídeo. Mas cara, eu parei pra pensar nisso. Você não acha que a Hotaru foi meio hipócrita naquele episódio? E tipo, não é nada tipo, nossa, que surpresa, o vilão tem erro de caráter, não. O motivo que a Hotaru dá pra não gostar do Makoto é que ele é fraco independente dos outros, certo? Mas Hotaru, não é isso que você pensa da sua família também? Os seus irmãos não seriam iguais ao Makoto se fosse o caso? Irmãos esses, que se não fosse por ele estar disposto a ajudar, eles teriam se machucado? Tá mal explicado isso aí, Hotaru. E com o contexto dessa cena e a cena desse episódio, tá bem evidente que o problema esse tempo todo era a Hotaru negando essa realidade do que um ideal próprio e absoluto dela, porque ela preferiu se distanciar emocionalmente das pessoas que precisavam de ajuda do que reconhecer que ela precisa proteger essas pessoas do mesmo jeito que protege a família dela, né? Fechando essa casca mais grossa dela e impedindo de ver outras possibilidades, que nem você disse. Cara, eu acho engraçado, porque assim, quando a gente viu a Hotaru pela primeira vez, a gente ficou naquela, o waifu por causa do nome dela, a origem, o significado do que pode ter, né, com o Digimon dela, o que pode ser e tudo. E agora, essa conclusão que a gente teve é você colocando essas frases filosóficas aí, sabe? Mas é verdade, são pontos que o episódio realmente levanta e eu fico muito feliz de conseguir enxergar esses pontos, tá ligado? Eu não sinto que eu tô exagerando, enxergando coisa demais e, sei lá, só querendo colocar no vídeo pra me fingir de intelectual ou alguma coisa assim do tipo.
Tipo, eu realmente gosto dessa personagem, eu gosto de como desenvolveram ela. Eu fico muito feliz de ver ela em tela, tá ligado? Fazendo esse tipo de coisa. E é uma coisa que eu tinha dito lá no episódio 17 mesmo, cara. A história dela me comoveu bastante. No momento que eu ver essa mulher voltando a trabalhar com a família dela, voltando a ser uma pesquisadora, conseguindo pagar as dívidas dela, conseguindo viver uma vida decente com a família e o Digimon dela, tá ligado? Eu tenho a impressão que eu vou acabar chorando, cara. Mas, cara, se você for pra pensar, realmente, assim, a Hotaru e o Granite, os dois têm tanta profundidade, assim, história, sabe? Desenvolvimento e tudo. E o Raito é realmente de propósito, né? Pra ter um certo hate. Mas no Japão, cara, curiosamente, o Raito é um personagem popular. Ele tem bastante fanart e ele é bem recebido, sabe? Então, vamos lá. Aí também é outra coisa interessante de falar, é que é um ponto que a gente martela há um tempinho. Tem diferença de você gostar e ser bom. A gente tem que separar as coisas. Porque, vamos lá, o Raito é um puta arrombado, ninguém nega isso. O cara conseguiu pegar o nosso hate legal desde o começo da série. Mas ele ainda assim é um personagem bom, isso faz ele um personagem bom. Eu não sinto, sei lá, que as cenas dele são ruins, que elas se arrastam demais. Sabe, eu não sinto essa raiva dele por eu estar entediado com ele, algo do tipo. Eu sinto essa sensação com ele porque ele realmente consegue me fazer sentir isso, tá ligado? Tipo, ele é escroto, é isso que ele é, e consegue fazer isso de uma maneira decente. Mesmo assim, ele ainda também tem bastante pontos pra explorar a personalidade dele, explorar o porquê ele faz aquilo, tentar metaforar ele um pouco pra descobrir o porquê ele age daquele jeito, considerando o que a gente recebeu nos últimos episódios. E, tipo, eu tenho a impressão que a gente sente isso do Raito, dele ser menos envolvido, porque a gente demorou pra ter alguma coisa sobre ele. Mas quando a gente recebeu essa coisa sobre ele, eu sinto que ficou bem mais fácil de interpretar o personagem dele, de entender o porquê ele é desse jeito. Mesmo isso não sendo uma desculpa pro jeito que ele age, mas explica, tá ligado? Não justifica. Justo. Mas eu ainda acho que uma das falhas dele é ter esse naipe aí de cachorro que mais late do que morde, sabe? Eu acho que ele não tem grandes feitos, assim, grandes vitórias, assim, pra ter mais aquela pegada assim, de badass. Eu acho que falta mais imponência, assim. E, tipo, isso daí é uma coisa interessante até. Tem isso que eu falei, tem isso da Hotaru, mas outra coisa também, porque já não estão falando disso, já vamos passar do Granite mesmo pra fechar o grupinho. Eu tenho a impressão que, tipo, o Granite, ele é o mais fácil de interpretar e, por extensão, o menos interessante nesse quesito, tá ligado? Porque, tipo, tá, com o episódio 16 a gente tem basicamente tudo sobre ele, a gente já consegue entender o porquê ele é daquele jeito de maneira bem fácil, tá ligado? Não tem muito o que tirar dali fora o que é realmente mostrado. Que funciona muito bem, é um jeito direto e muito bom de contar sobre o personagem. Mas, tipo, por ser tão direto assim, acaba deixando ele menos interessante do que os outros, tá ligado? Não abre muita janela pra interpretação, tá ligado? Porque tá ali direto, eles falam diretamente na série porque é aquilo. Diferente do Raito e da Hotaru, que os dois sim têm camadas nas personalidades deles pra você conseguir interpretar várias coisas diferentes com o que é dito nos episódios. Eles são igual o Gremons, né? Eles são igual o Gremons têm camadas. Muito bom, cara. Personagens muito bons, cara. Simplesmente incrível o trabalho que eles estão fazendo nesses episódios, nesse arco, até que bem pequeno, na verdade, mas que sim é chamado Arco Tactics, não é à toa. Eles são o destaque desse arco e eu fico feliz de ver eles conseguindo fazer isso tudo com os personagens deles na série. Mas aí, beleza, com essa montanha russa de emoções fora do caminho, a Honoka acha os dois enquanto o Makoto tá fazendo o discurso no jutsu dele, preparando um ataque novo com o Marinkimeramon. Não é nenhum dos golpes da descrição dele nem nada, volta para aquilo das habilidades genéricas que o E-Pulse garante, como o campo de força da Tinkermon ou o raio laser refletivo do Ludomon. E falando nele, tinha que ser, né? Só ele pra salvar a pátria nessa situação. Um monstro, uma fera enjaulada, uma máquina de efeitos que esse escudinho é. Olha só, gente, o Granite se recuperou rápido pra ter E-Pulse pra fazer o Ludomon evoluir, né? Aí, a galera toda tá na floresta prontos pra lutarem contra a Honoka, dizendo que eles não estão sozinhos. Eles perceberam que foi uma péssima ideia deixar só os dois lidando com 5 estrelas, mas antes tem que ter o discursinho do grupo todo, né? Muito legal da parte da Honoka deixar essa cena acontecer. E tipo, é incrível como cada um fala o motivo de quererem ajudar a Hotaru
E a esse ponto eu tenho que concordar com a Honoka, que isso é meio brega. Não, mano, pelo amor de Deus, cara. Eu digo isso porque eu acho que a cena só do Makoto com a Hotaru já passou essa mensagem. E eu decidi focar mais nela como ponto de virada do episódio, porque eu senti que ela foi mais efetiva. Porque, de novo, por causa do terreno todo que o episódio 17 preparou pra esses dois terem esse momento, que não precisa de nenhuma elaboração pra funcionar, diferente de literalmente todo mundo nessa cena, que devem ter menos que 3 linhas de diálogo com a Hotaru durante esse arco todo. E, tipo, na verdade, que até revendo a cena, só o Granite dá um motivo de verdade pra ajudar a Hotaru, porque a Arena responde o Granite falando que ele tá dando uma de tsundere, e o Tomoro diz com todas as letras que ele não gosta dela e tá fazendo isso por respeito ao Makoto. Uau! Mas mesmo sendo brega, eu acho que eles, se tivessem que ser obrigados a fazer essa cena, eles fizeram um bom trabalho com as falas dos personagens. O jeito esquisito do Granite de se expressar agora que ele conseguiu superar a angústia dele, as caras que a Arena faz e o anime, lembrando que o Tomoro é sim um tremendo de um cuzão com a maioria das pessoas, tá tudo na medida certa. Agora com o grupo todo reunido, começa uma batalha épica e não. Dessa vez eu não vou nem glorificar essa piada. Porque, né, acontece algo que eu falei literalmente quando eu tava assistindo o episódio. Eu tinha falado, ela foi embora porque ela é alérgica a drama, não sei o que, as quantas, e realmente é essa a explicação que ela dá. Mano, vocês têm que entender que a maioria do que eu falo, a maioria das piadas que eu faço, eu não espero ser verdade. Mas aqui aconteceu. Lendário, cara. Lendário. Que, mano, realmente, não gostei não, brochei, vou embora daqui. Fica vocês aí com esse discursinho aí, outra hora eu vou atrás de vocês. Tá bom, né? Tá bom. Obviamente foi uma cena pra ser, né, meio fofa, meio boba mesmo, né? O cara fazendo com a Honoka. Mas, cara, eu fui pesquisar um pouco mais a respeito, tentar conectar a Honoka, o Marin Kimeramon e uma possível evolução a respeito do Regalekusmon. Então, no perfil do Regalekusmon, diz que ele é um Digimon meio que solitário, sabe? Que não gosta de multidões. E também diz que ele é o regente do abismo. Então, você pode pensar, isso não combina um pouco com o que a Honoka é? Porque tem o título dela, Honoka, a Abissal. O Regalekusmon, o regente, o governador, assim, do abismo também. E qual essa ideia, assim, por exemplo, da Honoka não gostar muito, assim, de pessoas ciumento, multidão e tudo, que também combina com o Regalekusmon. Seria isso? Fora que, né, o Regalekusmon, ele é a evolução mais associada ao Marin Kimeramon, que os dois vieram no Pêndulo Z e tudo mais. Ia ser engraçado ouvir ele com aquela vozinha do Marin Kimeramon, seria, mas mesmo assim, a ideia é legal. Então é isso, pô, teoria besta fora de caminho rápido aí, em que a gente quer falar sobre essa parte do episódio que o episódio não focou muito, então a gente foca por eles. E, tipo, eu não acho que essa cena fica melhor só porque os roteiristas colocaram um humor meta nela, com todo mundo não entendendo nada do que aconteceu. Também, cara, por mais forçado que seja você falar isso, também segue um pouco aquilo, né, que o Kaito fez. O Kaito meio que poupou, né, a Goindal aquela parte, já se lembra? Tudo bem que o Comum virou uma cabeça, voltou a ser um que é comum, mas ele de uma certa forma poupou ainda, ele ficou com pena. No caso aqui, a Honoka simplesmente vazou, né, poderia ter feito, né, o que bem entender isso aí, sem problema algum, né, não tem dúvida sobre isso. Mas não é assim, fora, vai, tchau. Não, porque realmente tem essa ideia assim, da Honoka ficar imitando o Kaito, até o episódio, assim, os pares e tudo, e teve isso também, cara. Eu tenho minhas dúvidas que isso foi proposital, mas é uma conexão legal que você consegue fazer. Pelo menos é a primeira aparição dela que dá mais um foco no personagem, então ela já parecia bater meio fora do bumbo mesmo, então dá pra dar uma desculpa de que ela é birutinha mesmo e só deixou, tá ligado? Mas aí, mano, sabe por que ela saiu, mano? Sabe por quê? Porque ela ia perder. Puxa de pia ainda porque é de água. Enquanto eu não ver um Tia Ludomon abatido... Não, mas tudo bem que eu sei que você falou isso meio zoando, mas vai chegar um ponto, cara, que Tia Ludomon vai ficar meio complicado de lidar, viu? Covardes, escritores covardes, já vou falar disso no final do episódio com outra cena. E aí acontece alguns momentos fora de hora, na minha opinião,
com a Arena basicamente falando: nada disso importou, vamos ajudar o Kyo e voltar pro começo do episódio. E aí tem um momento bonito com o Shakomon falando da situação de vida da Hotaru, fazendo uma analogia com o oceano de escuridão que ela tava afundando e como nadar de acordo com o fluxo do mar aberto combina mais com ela, e que independente do caminho que ela escolher, ele sempre vai estar do lado dela. Mas eu sinto que esse momento devia ter acontecido mais cedo no episódio. E é isso, pô, eu senti falta de algo pra elaborar mais o Shakomon durante esse episódio. É até uma surpresa pra mim ele ser o Digimon da Tactics que menos recebeu foco como personagem. Quer dizer, dá pra comentar entre ele e o Gigasmon, mas mesmo assim. E eu acho isso algo pertinente pro episódio por causa da lealdade dele com a Hotaru, porque afinal de contas ela tinha todos os motivos do mundo pra abandonar o Shakomon, mas mesmo assim escolheu ficar com ele. Ah, mas você pode falar que ela só fez isso porque ela precisava dele pra entrar na Tactics e pagar a dívida dela? Podia. Mas ela não maltrata o Shakomon ou mostra algum sentimento negativo com ele, e isso acaba voltando pro que eu disse no começo do vídeo, sobre o episódio ter deixado partes importantes dele de lado a favor de outras. Essa pra mim sendo a maior perda desse episódio. E agora, com a Hotaru completamente convertida pro outro lado, o tema Ressonância começa a tocar durante a cena de evolução do Tailomon, cortando diretamente de onde a gente parou da luta do Seraph contra o Kyo. Que, pra variar, o Joberiyama tá na pior. E qual o plano dele pra ganhar do Murasame? Fazer cópias deles de areia. Contemple Sawashiro Kyo, ainda mais de mim pra apanhar. E rapaz, até que funciona, mano. O cara mete um Full Nelson por trás do Murasame na covardia. Eu tenho a impressão de que ele podia ter feito isso antes de maneira mais efetiva, porque ele tá num lugar que dá vantagem pra ele. E aí ele consegue fazer basicamente o que ele quiser naquele terreno. Um fato que eu não mencionei até agora pra vocês terem noção do quão relevante é. E antes que o Gigasmon consiga desferir um golpe certeiro no Murasame, que convenhamos, ele tancaria fácil, Ludomon continua a estacar feitos bloqueando o golpe do Gigasmon, enquanto o Tailomon repele o Gigasmon pra longe do Kyo numa cena fortíssima desse episódio, pelo contexto dela. Porque, né, de todo mundo que poderiam colocar pra confrontar o Seraph, colocaram logo os ex-subordinados dele. Até o Kyo aponta isso no episódio, antes de provavelmente a cena mais antecipada desse episódio, que é alguém do time 7 finalmente confrontando o Seraph. Porque não deixem o fato de que ele bateu no Raito mascarar o fato de que ele também tava precisando levar um tapa na cara metafórico e literal. Mano, o tapa da Hotaru na cara do Seraph, enquanto ele pateticamente tenta apelar pra família dela, só pro discurso dele ser interrompido pelo tapa. E a expressão de choque dele depois disso, mano, é algo impagável. Tapa! Você fez aquela piadinha lá com aquela cena lá do Maku derrotar. Teve gente que falou basicamente o que você falou nessa cena aí. O pessoal tava querendo levar um tapa da Hotaru, tá ligado? Devia ter sido eu! Devia ter sido eu! Momento mais que merecido pra Hotaru. Ela agora tá decidida em encarar as consequências que vêm com a saída dela da Tactics, porque ela sabe que mesmo quando ela estiver no fundo do poço, ela tem uma família que ama e sempre vai apoiar ela. Família essa que agora ela vai fazer de tudo pra proteger, junto dos amigos que ela sabe que ela pode contar com eles a qualquer momento. Que acaba passando do ponto com ela chamando o Seraph de merda. Desculpa, eu achei Ed pra caralho. Eu achei Ed pra caralho, perdão. Cara, esclarecendo uma coisa aqui, o pessoal ficou meio confuso assim, que o Seraph só aceitou, tá ligado? Mas, pô, o que eles estão querendo que ele teria virado manteiga a partir do momento que desse um passo ali. A quantidade de Digimon que tava contra ele lá, cara. Tipo, vocês têm que lembrar também que os donos dos Digimons não são a prova de bala, sabe? Nesse episódio mesmo, a Honoka ia matar a Hotaru com um ataque casual do Marink Meramon. Eu até concordo um pouco com eles, porque eu não acho que o Seraph é a pessoa mais sã, tá ligado? Ele não é a pessoa mais consciente no momento. Eu tenho a impressão, sei lá, que ele ia deixar a raiva dele, dar o melhor dele, sei lá, pelo menos ter dado uma bolacha na cara da Hotaru de reação mesmo, de raiva, tá ligado? Mas, né, ele acabou não fazendo isso, mas eu entendo porque eu acho que o choque dele é justificável. Porque pensa, todo mundo abandonou ele, tá ligado? E agora, a pessoa que foi a única que realmente se alistou por conta própria, tá ligado? O Granite, ele era órfão de guerra. O Raito foi lá por obsessão mesmo. O Seraph não queria nem ver a cara dele mais. Aí você imagina a Hotaru, que é a única pessoa decente do grupo, a pessoa que é basicamente a melhor aluna dele, que tá na melhor posição pra liderar o time, que a gente já vem comentando há um tempo, abandona ele.
E tipo assim, do nada, pra ele aquilo não faz o menor sentido, porque da última vez que ele viu ela tava querendo matar o Granite. Já tava seguindo as ordens dele, então acho que o choque dele é justificado. Isso aí é outro problema do episódio, na minha opinião. E ele vai e volta com os pontos dele, e quando focam em algo, eles acabam exagerando o momento. Esse momento aí mesmo, eu achei muito desnecessário a Hotaru chamar ele de pedaço de merda. Eu gosto um pouco desse Odd Edge em Digimon, cara. Eu acho que isso que separa de outras franquias, pra ser bem honesto, cara. O pessoal discorda aqui e ali, mas, sei lá, cara, eu acho que sabe, essa pitada de Edge que faz Digimon ser Digimon. Acho que Digimon precisa um pouco, assim, sabe, aquela pitada, assim, de ser Edge, de ser afiado mesmo. E com, basicamente, a melhor aluna do Seraph abandonando ele e, por extensão, deixando ele sozinho, o time 7 foi completamente desmantelado. O cérebro do cara não consegue processar aquilo e começa a derreter. Num momento assustadoramente parecido com o do Raito no episódio 19. Tão assustadoramente parecido que eu até me senti um pouco enganado com a cena. Eu tava esperando um mega pro Gigasmon ali, e nisso eu sei que eu não tô sozinho. Sim, a reação, né, e tudo. O jeito que ele olhou. Definitivamente nacional isso que eles colocaram. E, mano, me senti beitado, cara. Cadê? O Gigasmon vai evoluir e de 1 giga ele vai virar 1 tera, tá ligado? O Terasmon. Não, cara, mas isso aí, cara, isso é um trocadilho muito gênio, cara. Não. A gente faz uns trocadilhos bem bestas na maioria das vezes, se não quase, se não sempre. Mas Terasmon, dependendo do jeito que você for escrever e colocar, seria um bom trocadilho, cara. E aí fica engraçado, tá ligado? Porque é o Giga que vira 1 tera, que é 1 mega. Mas, né, não acontece. Eles lembraram que ele é um Digimon de Frontier e vai ser um dia frio no inferno quando decidirem tocar nos híbridos de novo. O que acontece é só o Gigasmon recebendo uma animação legal pro ataque dele e o Murasame devolvendo isso com uma animação de ataque ainda mais legal e uma frase de efeito do Kyo dando uma de Toretto. Eu até hoje me arrependo de não ter feito a piada de Velozes e Furiosos no episódio do Mahamon. A piada tava pronta, cara. Você machucou a minha família. Finalmente um motivo pra eu me lembrar dos meus tempos de genocídio digital com você. Tsui Nozan, Koku! Você considera esse o golpe Murasame? Tá, parei. 3 pontos interessantes disso, na verdade. 1. Com esse finalizador, o Murasame mostrou todos os golpes nomeados dele na série. 2. O Gigasmon não consegue se regenerar disso. Por quê? Isso é algo que eu queria ter falado no vídeo passado e eu ia colocar como preâmbulo no começo do vídeo, mas que bom que isso aconteceu durante o episódio. Tipo, até onde você acha que vai a regeneração do Gigasmon? Acho que também depende muito do jeito que faz o corte, sabe? Nesse caso, o jeito que fez o corte no Gigasmon e tudo. Sim, tipo, porque, o cara perde braço que nem chave de casa e fica de boa, tá ligado? O Murasame, naquele episódio, ia cortar ele no meio e isso ia finalizar ele, que nem foi nesse episódio? Provavelmente. Eu só queria que dissesse um limite dentro da série mesmo. Dependendo do quão forte e rápido assim, é o impacto também, né? O golpe e tudo. O jeito que ele acertou, assim, o jeito que ele cortou o Gigasmon desse jeito, realmente, aí, GG pra Regen. Brutal, sobrou nada pro Gigayama. Na verdade, sobrou um negocinho ali. 3. O Baby 1 dele é revelado sendo o Punimon, que eu posso estar vendo demais nisso, mas eu gosto de pensar que eles estão usando a linha evolutiva que o Time Stranger deu pro Titamon. Porque no jogo ele volta a ser um Tsunomon, nível Baby 2 mais associado com o Punimon e vice-versa. Nível Baby 2 que no Time Stranger e no card game associam com o Goburimon, que é um ótimo nível criança pro Grotemon. Nível adulto diretamente associado ao Gigasmon, tanto por aparência quanto por tipo, porque o Grotemon é um dos poucos Digimons com o tipo Oni, do mesmo jeito que o Goburimon também tem esse tipo. Pode ser o Punimon porque sim? Também. Mas eles são bem competentes com os Digimons Babies nessa série, que sim, requerem uma atenção a mais pelo contexto dela. Então eu gosto de acreditar que foi proposital. O que também acaba sendo algo engraçado. Tipo, você imagina o Seraph chegando com um Scrotemon do lado dele, tá ligado? Bota moral nenhuma, só consegue botar medo pelo tamanho. Vamos lá, com a derrota do Gigasmon, o Seraph caga nas calças legal. Dá até pra ver a hora de peido dele girando em volta dele, ó. E isso é outra coisa interessante também, que não tocaram desde o EP14, na verdade. Eu fico surpreso quando eu esqueci disso.
que é as fendas sendo feitas de maneira remota com esse tornado de areia aí, que eu sempre imaginei que era o Gigasmon que fazia. Principalmente porque naquele mesmo episódio o Seraph disse que ele ia preparar a fenda pro Mirror World. Mas não, aparentemente isso não depende do Gigasmon. Pode ser que a fenda continue aberta por um tempo e o Seraph só escolhe quando usar ela, já que no EP do Borgamon, por exemplo, a gente vê que as fendas continuam abertas por um tempo depois de serem feitas. Acho difícil. Acho mais fácil ser coisa do Proganomon mesmo ou algum sistema da organização, porque, sendo realista, eles deviam ter. Mas, quem sabe, né? Juan e suas piras com essas fendas malditas. É o raríssimo caso do Maromba que consegue abrir uma fenda pro Mirror World. Se duvidar, é o Punimon, ó. E antes do Naito vazar, o Tomoro pergunta se o Seraph mandou o Digimon Macaco mandar ele pro Coliseu. Tomoro e suas perguntas confusas atacam novamente. Porque, tipo, ele viu o Gokumon do lado de um mano muito suspeito quando ele tava saindo do Coliseu. Ele sabe do que o Naito é capaz nesse episódio mesmo. Ele ficou sabendo que a Rotaro quase matou o Granite por ordens dele. Então, se fosse o Seraph que tivesse mandado, provavelmente já teria sumido do mapa, Tomoro. Mas, por mim, tá tudo bem, porque é o objetivo principal do Tomoro, afinal de contas. Qualquer informação é útil pra ele, mesmo que ninguém tenha ganhado nada com essa pergunta. A gente tem que lembrar também que esses episódios, esses 3 últimos, se passaram em menos de um dia. E principalmente o Tomoro não teve pausa nenhuma desde que o Gokumon tacou ele no Coliseu. Então ele não tá completamente são e razoável nesse momento. Agora, porque o Seraph ficou surpreso com essa informação, aí eu não tenho explicação mesmo. Tá bom. E antes de falar do final do episódio, algo que a gente discutiu com as nossas primeiras impressões dele, mano, o que tu acha desse ser o fim do Seraph na série? Cara, sinceramente, eu ia achar meio broxante, ia achar meio estranho, meio paia, meio podre esse assim, de facto, o fim do Seraph. Tá, e tipo, vamos lá, eu também acharia esquisito esse ser o fim dele na série. Tipo, meu Deus, outra derrota pro Kyo, já é a 3ª vez, porque ele não se recupera disso. Mas, tipo, mesmo se não for o fim dele, o que ele vai fazer? Tipo, você acha que ele sozinho ainda é uma ameaça? Tá ligado? O que ele vai fazer, mano? Se da próxima vez que ele aparecer, ele vai perder pro Tomoro, pro Makoto, pra Arena, tá ligado? Vamos ver, cara. Tu pode ser uma ameaça, pra pensar, ó. Tipo, ele pode ser uma ameaça, mas ele tem que ser uma ameaça mais baixa, tá ligado? Porque na própria prévia, eles já vão ir direto contra o Clay no próximo episódio. A prévia só mostra isso, basicamente. Mas também nessa mesma prévia, de novo pode ser um bagulho de prévia onipresente, o Seraph tá falando com o Kyo, tá ligado? O que ele vai fazer? Ele vai ser líder de torcida do Clay? Mas eu acredito que a gente não viu tudo ainda do Seraph. Ele é um personagem assim, sabe, popular também. Não sei se isso vai influenciar muita coisa, mas né. Tipo, talvez eu até gostaria disso, dele ficar basicamente irrelevante a esse ponto da série. Tipo, pra mostrar realmente o quão patético ele é de verdade, tá ligado? Ele não teve um fim épico, ele não teve um fim trágico, ele não teve uma redenção nem nada, não. Ele só deixou de ser relevante porque ele realmente foi superado pelas pessoas que ele julgava incapazes e fracas antes, tá ligado? Tipo, isso é uma mensagem forte a se passar, mas mesmo assim ainda seria uma conclusão bem satisfatória pro personagem dele. Sei lá, na minha opinião é o que eu tinha dito antes, tá ligado? O único jeito de fazer justiça pra ele é, sei lá, matar ele tacando ele num vulcão. Indo pro final do episódio, a gente tem a cena de despedida do time 7. O Ludomon tá com a armadura dele de volta, é que nem o que eu tinha dito de dar repulsa pra ele pra regenerar a armadura. Com a Rotaro dizendo que agora eles vão ir atrás do Raito no Mirror World, porque querendo ou não, ele ainda é um colega deles, independente dele ser uma pessoa especial ou não. E isso do Raito eu concordo, tá esquisito mesmo, já deviam ter dado alguma pista dele. Mas essa cena é muito covarde, é uma covardia, covardia absurda desses roteiristas, viu? Eu falei que algo assim ia acontecer, eu falei que ia ter. Não querem deixar o meu menino Granite fazer parte do grupinho, mano. Mano, o Kyo, no episódio 10, ofereceu um lugar pra Haruko na Glowing Dawn, sem hesitar, e no episódio 15 ele deu emprego pra 3 malucos que ele nunca viu na vida. Imagina pro Granite então, que ele não tem nem pra onde ir. Tava óbvio que eles iam inventar alguma coisa pro Granite fazer, porque senão ele virava membro do time. Covardes, entendeu? E eu tava torcendo pra isso acontecer, na verdade, porque, né, eu gosto muito da ideia
pro personagem dele, e até agora ele deve ser o meu membro favorito da Tactics, na verdade. Mas né, quem sabe em alguma outra vida isso acontece. E com a Hotaru agradecendo o Makoto por tudo que ele fez por ela, o ex-time 7 vai embora atrás do seu colega desaparecido, enquanto o Kyo aproveita esse momento de vitória e felicidade com a família dele. Ele finalmente deixou de ser um homem potencial, entendeu? É o primeiro nível perfeito que ele derrota no presente. Pior que, tipo, é verdade isso. Eu escolhi essas palavras bem. Derrota nível perfeito no presente, porque a gente já viu ele dando KO no Andremão no flashback, decidindo que ele vai preparar algo legal pra família dele hoje no jantar. Porque, né, tem que viver ao máximo esse momento, porque em breve as coisas vão piorar. Porque a cena corta pro Abraxas, creio eu, onde o Genjo diz pro presidente Wang que a Tactics, a organização toda, foi eliminada off-screen em um dia. Porra, aí complica. Aí complica, rapaz. Se apenas tivesse algum jeito de evitar isso, não é mesmo, Seraph? Ah, se você tivesse mobilizado a organização antes de ir atrás do Kyo e do Granite, competente. Acabou o arco Tactics, a Tactics morreu, tá ligado? Já era, acabou a organização, a gente pode finalizar por aí? Vamos embora, acabou o arco. Pô, é o arco Tactics, mas a Tactics foi a eliminada, então é só um arco. E, pra última cena do episódio, a gente tem o Clay na ilha dele pra fechar o que mostraram no começo do episódio, só pra falar que tá ali mesmo. Outra coisa bem frequente do personagem dele, ele só aparecer pra mostrar que ele existe mesmo. E com isso o episódio fecha e a gente vai direto pra prévia. Então, né? Então, rapaz, mas já, mano? Mas já, a prévia inteira é só os caras indo diretamente contra o Clay. E aparentemente em 2 cenários diferentes, porque dá pra ver no começo da prévia os nível adulto contra o Programomon e depois o Kyo contra o Clay, fazendo aquela cara maravilhosa dele, a carinha dele, gente. Olha essa cara, olha pra ele, gente. Em um outro lugar bem diferente do que eles estavam antes. E é isso, gente. Clímax do arco, né? Simplesmente preparando já o finale. Esse episódio ele não preparou tanto finale que nem eu pensei, mas acho que o próximo vai fazer o levantamento pesado disso. Só achei bastante engraçado essa cara que o Clay fez. Eu consigo pensar que isso foi realmente proposital, tá ligado? Eles pensaram, não, isso aqui tá muito escroto, tá tão escroto que tá bom, vamos deixar assim. Tem o foco todo na prévia da Glowing diretamente contra o Clay, conseguiram rastrear ele bem fácil. De novo, isso que eu falei de todo mundo conseguir rastrear todo mundo nessa série na maior tranquilidade. Já dá pra ver que a luta, como eu disse antes, também se passa em 2 estágios diferentes. Porque, né, a gente já vê o Programomon, ele carregando E-Pulse daquelas máquinas de Cold Heart que a gente viu nos episódios passados. É o que eu disse sobre eu ter duvidado que o Programomon tem Mega, porque se ele tivesse, eu não acho que ele teria que apelar pra o E-Pulse dessas máquinas, tá ligado? Pra se fortalecer. Sabe de nada, inocente. E essa teoria aí já tá bem prevalente, né? Todo mundo já tá esperando por isso, pelo foco que deram na prévia disso também, do E-Pulse do Kyo brilhando mais forte que o normal, e do Programomon tá com esse power-up aí, do Kyo precisar finalmente revelar o nível mega dele, pra surpresa de 0 pessoas. Eu acho que é bait, mano. É bait, cara. É bait. Essa cena dele carregando o E-Pulse vai ser a última cena do episódio. Marca o que eu digo. Escolha seu veneno. Ser bait ou ser o Erlang Moon. E sim, tem gente teorizando que pode ser o Erlang Moon e não é zoeiro. Não quero. Não quero, não. Erlang Moon também é um Digimon que eu não gosto muito, cara. Erlang Manuts. Qual Ele não quer Shambhala, não. Não gosta de Shambhala, não quer, não. Já tem as cartinhas do Card Games anunciado. Espera o Erlangmon lá, entendeu? Porque é só por causa que o Erlangmon tem aquela cabeçona de cachorro, lobo atrás dele, é isso? Eu não sei, cara. É aquilo, né? Conectar Shambhala, Beat Break, Gokumu, Braço do Erlangmon ser um rival pro Sun Wukong. Putz, que medo, cara. Agora complicou. Agora deu caralho mesmo. Só esperar, né, cara? Só esperar. Mas o que não precisa esperar é a teoria da Honoka, né? Morta no primeiro dia. Morta no primeiro dia! Então...
Galera, é o seguinte, esse pode ser que na verdade é tipo a terceira vez que a gente tá falando sobre isso. Eu vou explicar aqui a respeito dessa teoria da Honoka. O que aconteceu foi o seguinte: no dia que eles revelaram os designs assim, oficial dos 5 estrelas, certas pessoas pegaram apenas essa arte da Honoka assim, de frente, sabe? E começou a fazer uma teoria, falando que ela na verdade seria um garoto. Por quê? O cara viu, olha isso aqui. Não tem senho nenhum aqui, é uma tábua. Teve gente que esforçou mais um pouco, falou assim, os ombros dela. Ela não tem muita curva. Isso que ela tinha, assim. Teve gente falando assim, ela não gosta de doces, que geralmente garotos gostam de doce. E tem gente falando, ela gosta de comida apimentada, que é geralmente uma escolha de garoto que fazem isso. Ela gosta de coisa apimentada porque ela gosta do Kaito, tá ligado? O Kaito não gosta de chocolate, e por isso a Honoka prefere odiar todos os doces. Mas nesse episódio aconteceu justamente o que eu tinha falado. Um animador da Toei ia ficar puto com essa teoria e, iria desenhar e animar justamente isso. E, cara, é isso. No perfil oficial da Honoka já tinha um pronome especificamente feminino se referindo a ela, sabe? Se tivesse algum mistério, eles teriam colocado assim, os pronomes neutros lá no japonês e tudo, que eles usariam pra criar um certo mistério assim. Então, cara, a teoria Honoka sempre foi uma teoria bucha e pronto, oficialmente uma teoria que foi destruída, completamente refutada, obliterada e foi por água abaixo. No mesmo horário, na mesma praça. Mas realmente, é uma teoria que não tinha base nenhuma, sabe? O pessoal fez, eu acredito que foi mais por meme, eu acho que foi zoeira, mas teve um pessoal que aprofundou demais nisso aí e já era, cara, já era. Esquece. Haha, fundo. E com isso fora do caminho, o episódio acaba. Um episódio decepcionante para algumas pessoas, de novo um divisor de águas, piadas à parte. Eu sim tenho essa impressão de que esse episódio ele vai ser amado ou odiado. Obviamente, como vocês puderam ver pela minha dissecação dos personagens, eu adorei ele. Eu gosto muito de desenvolvimento de personagem, ficar analisando os diálogos, e eu tô muito grato de poder ver a profundidade real que esses diálogos têm em relação aos personagens e o que eles gostariam de contar as histórias nesse episódio, mesmo com eles exagerando até certo ponto. Mas mesmo assim, de novo, não acho um episódio ruim per si, mas eu entendo porque as pessoas não vão gostar tanto dele de maneira isolada, porque é um episódio que requer muita bagagem, requer bastante contexto dos episódios passados e dos personagens envolvidos nele, para que você tire o máximo de aproveitamento dele. E isso sendo colocado bem perto do season finale e com todo o peso que esse episódio tinha que carregar para conseguirem construir, conseguirem pavimentar o caminho pro season finale, acabou realmente prejudicando o episódio e elevando um pouco as nossas expectativas além do que o episódio realmente se dispôs a contar. Mas mesmo assim, de novo, eu ainda acho que esse episódio teve um saldo muito positivo, e com isso, talvez essa nota um pouco mais engraçada, o Castmon vai chegando ao fim. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não se esqueçam de dar o gostei do vídeo, compartilhar para quem gosta e se inscrever no canal para continuar me motivando a postar esses vídeos semanalmente. E até a próxima. Falou!